Se o senhor fosse tentar fazer um breve adornamento da teoria da dependência hoje, 40 anos depois, aí globalização já é uma palavra que se fala, é norte-sul, BRICS, é outro mundo. É outro mundo. Muito diferente. O que é que o senhor acha que a teoria da dependência hoje ainda teria de interessante? Se você analisar em termos de vinculação estrutural, mantém. Quer dizer, não é que mantém a análise em termos de desigualdade de poder, desigualdade de capacidade de acumulação, desigualdade de desenvolvimento tecnológico. Claro que você tem uma assimetria no mundo. Essa globalização não leva a um mundo mais simétrico. É outra assimetria, não é a mesma. Não é? Como na minha visão a dependência não era mecânica, e ao contrário, eu escrevi nos anos 70 extensamente sobre isso, eu digo, tem crescimento, tem desenvolvimento, o fato de você ter deslocado alguns países, como os BRIC, para o centro, não me surpreende. Não é uma coisa que se tivesse... A condição de dependência não impede a transformação. Agora, mas isso não quer dizer que você tenha acabado com a simetria no mundo. Você tem que analisar como é que se dá essa simetria hoje, quais são os canais dessa simetria. Em princípio, você tem dois grandes vertentes de assimetria. É a financeira e a outra é a tecnológica. Digamos, a capacidade de inovação está ainda muito concentrada. Isso produz desigualdades, né? Então, eu acho que por aí vai. Houve um seminário lá em Brown, que está publicado, depois eu posso dar, International Comparative Studies, eu acho que se chama. Tem uma revista onde foi o Peter Evans estava lá, enfim, tinha várias pessoas, gente tinha da Hungria, da Polônia, também com a mesma história. Pegaram a dependência, o meu trabalho, como falei, foi quando fez 40 anos. E fizeram porque eles acharam exatamente o que nós estamos dizendo agora. É surpreendente que isso continue tendo, né, vitalidade. Na verdade, foi talvez a primeira vez em que uma teoria não desenvolvida na Europa ou nos Estados Unidos teve alguma influência fora do país, fora da região de origem, né? Certo ou errado, mas não era um pensamento... Como o CEPAL também, né? Teve uma teoria de desenvolvimento que tem seu peso. Certo ou errado, não foi produto do desenvolvimento dos países centrais, foi produto daqui, né? Então, eles fizeram esse seminário lá. Agora, cada um foi lendo essa questão de dependência diferentemente, até porque as situações são outras, né? E eu acho que você sempre tem que rever tudo à luz da evolução histórica, que as estruturas não são estáveis. E os conceitos sociológicos têm que ser, para esse tipo de análise, de novo eu florescer em outro tipo de análise, pode ser que não, mas nesse tipo de análise tem que ser historicamente saturado, você tem que ver o que está acontecendo na história. Vou dar nós não tínhamos nem conceitos para expressar o que estava acontecendo. Quando eu falava no livro Dependência e Desenvolvimento e internacionalização do mercado interno, não era isso, era tudo que estava se internacionalizando, era o sistema global, né? Mas a palavra multinacional foi criada depois, foi criada nos anos 70, por aquele economista americano Vernon, 72, por aí. Quando nós escrevemos, não existia nem multinacional, era trust e cartel. Vamos? Então, não havia. Depois veio a interdependência, depois a globalização, né? Bom, então nós não tínhamos instrumentos conceituais para entender o que estava acontecendo. Nós estávamos, na verdade, lidando com os efeitos do começo da globalização, que ainda não era propriamente globalização, era expansão da estrutura das multinacionais na periferia para a dispersão dos processos produtivos, tendo em vista o mercado interno. Não é o que acontece hoje. Hoje a globalização é para a optimização dos fatores de produção, independentemente do mercado, né? Você faz um automóvel igual em toda parte do mundo, você vai produzir, se for o caso, a roda na Coreia, a direção na Etiópia e a carcaça não sei aonde, o motor não sei aonde mais, né? Aí é globalização mesmo, e vai vender em qualquer mercado. Naquela época era outra questão, era o começo da penetração do capital industrial em alguns países da periferia, para usar o mercado interno no processo de substituição de importações. É qualitativamente diferente. A globalização não é a mesma coisa, eu digo, é o começo da globalização, mas não é a globalização. A globalização só pode ocorrer porque, vamos dizer, a informática, todo o desenvolvimento da informática e a revolução das comunicações, né? Tempo real, né? As coisas tempo real. Em tempo real. Isso vem dos anos 70. E eu escrevi nos anos 60, né? O começo de 71, 70 sobre...
tem algo, mas não é a mesma coisa. Então, sempre o problema da sociologia na análise de grandes processos históricos, de longo prazo, sempre é que você tem que refazer a história. Você não pode aplicar a mesma coisa, porque não é a mesma coisa. Né? Você tem cortes, que não são cortes epistemológicos, são cortes na realidade, né? Ontológicos. Né? Houve mudanças no mundo. Então, para você pensar o que vale hoje a ideia de dependência, tem que repensá-la em função do que é a globalização hoje e de como se dão esses países num contexto de que a economia está realmente globalizada. Existem assimetrias, existem. Eu posso qualificar do mesmo modo, provavelmente eu tenho que mudar o modo de qualificar. O método pode ser o mesmo. Agora, tem que reconstruir a história da evolução das estruturas produtivas e sociais, as classes sociais, a fragmentação, o peso do sistema de comunicação, das redes que se formam hoje, que saltam muito os limites nacionais, enfim. Agora, vamos dizer, o atrativo, ou a aura da teoria da dependência hoje não viria muito assim de uma teoria que não foi desenvolvida no centro, mas na periferia. Certamente assim, que sim. E hoje permite com que, vamos dizer, intelectuais de vários países que seriam considerados periféricos, não centrais, ou do sul global, o nome que se dê, né, possam pensar a realidade a partir dessa, mais uma inspiração do que... Não sei se o senhor concorda. Eu concordo, é mais uma inspiração. Quer dizer, mostrar que você pode pensar, né? Não precisa, e que você não tem que estar copiando modelos. A coisa do Turenne que eu mencionei aqui é por isso. Não dá para pensar, ou do escravidão, não dá para pensar a escravidão com os conceitos do capitalismo de coisa. Os senhores tinham essa percepção na época de que estavam criando, vamos dizer, uma teoria nova, diferente, que não era... Tínhamos alguma. Aplicação do que vinha do centro? Tínhamos sim.